Olá, continuando, trecho de número 20, página 99, finalzinho da página 99. Por isso, me internei numa clínica e depois saí. E tudo até correu bem por um tempo. Durante uns 13 meses, tudo estava ótimo. Eu sentia que estava no controle e ia a encontros a cada 2 dias. Mas no fim, comecei a pensar, não sou tão perdedor a ponto de precisar sair com um monte de bêbados. Por isso, parei de ir. Então, minha mãe teve câncer e me ligou no trabalho, quase 2 anos depois de eu ficar sóbrio. Ela estava voltando de carro do consultório e disse: ele me falou que a gente pode tratar, mas já está bem avançado. A primeira coisa que eu fiz depois de desligar foi procurar um bar e bebi muito durante os 2 anos seguintes, até que minha mulher saiu de casa e eu tinha que buscar as crianças de novo. Eu estava numa situação péssima àquela altura. Um amigo estava me ensinando a usar cocaína e toda tarde eu cheirava uma carreira dentro da minha sala. 5 minutos depois eu sentia aquela fissura e cheirava outra carreira. Enfim, era minha vez de buscar as crianças. Eu estava a caminho da escola e me sentia totalmente bem, como se estivesse no topo do mundo. Virei num cruzamento quando o semáforo estava vermelho e um caminhão enorme deu uma porrada no meu carro. Na verdade, o carro deitou de lado. Eu não sofri um arranhão. Saí e comecei a tentar empurrar meu carro de volta. Porque pensei, se eu conseguir chegar em casa e ir embora antes que a polícia chegue, vou ficar bem. É claro que isso não deu certo. E quando eles me prenderam por dirigir alcoolizado, me mostraram que o lado do passageiro do carro estava completamente esmagado. Era lá que o Semi geralmente sentava. Então, se ele estivesse ali, teria morrido. Por isso voltei a frequentar os encontros e meu padrinho me disse que não importava se eu sentia que estava no controle. Sem um poder supremo da minha vida, sem admitir minha impotência, nada daquilo ia funcionar. Eu achava que isso era bobagem, sou ateu, mas eu sabia que se alguma coisa não mudasse, eu ia matar meus filhos. Por isso comecei a trabalhar nisso, trabalhar em acreditar em alguma coisa maior do que eu. E está funcionando. Não sei se é Deus ou outra coisa, mas tem um poder que me tem ajudado a continuar sóbrio há 7 anos e tenho respeito por ele. Não acordo sóbrio toda manhã. Quer dizer, faz 7 anos que eu não bebo, mas às vezes acordo de manhã sentindo que esse é o dia em que vou me render. Nesses dias, procuro o poder supremo e ligo para o meu padrinho. Na maior parte das vezes não falamos de bebida, falamos da vida, de casamento e do meu emprego. E quando chega a hora de eu tomar banho, minha cabeça está em ordem. As primeiras falhas na tese de que os alcoólicos anônimos tinham êxito meramente reprogramando os hábitos dos participantes apareceram um pouco mais de uma década atrás e foram causadas por histórias de alcoólatras como John. Os pesquisadores começaram a descobrir que a substituição de hábitos funcionava bem para muitas pessoas, até que os estresses da vida, como descobrir que sua mãe está com câncer ou que seu casamento está indo por água abaixo, ficavam grandes demais. E nesse ponto, os alcoólatras muitas vezes caíam do cavalo. Os acadêmicos se perguntaram por que, se a substituição do hábito é tão eficaz, ela parecia falhar em momentos tão críticos. E conforme vasculhavam as histórias dos alcoólatras para responder a essa pergunta,
eles descobriram que os hábitos substitutos só se tornam novos comportamentos duráveis quando são acompanhados por mais alguma coisa. Um grupo de pesquisadores do Alcohol Research Group, grupo de estudos sobre o álcool na Califórnia, por exemplo, notou um padrão nas entrevistas. Inúmeras vezes os alcoólatras diziam a mesma coisa. Identificar deixas e escolher novas rotinas é importante, mas sem outro ingrediente, os novos hábitos nunca se fixam de verdade. O segredo, diziam os alcoólatras, era Deus. Os pesquisadores odiavam essa explicação. Deus e espiritualidade não são hipóteses testáveis. As igrejas estão cheias de bêbados que continuam bebendo apesar de sua fé devota. Em conversas com viciados, no entanto, a espiritualidade estava sempre reaparecendo. Por isso, em 2005, um grupo de cientistas, desta vez afiliados à Universidade da Califórnia, em Berkeley, a Brown University e os Institutos Nacionais de Saúde, começou a perguntar aos alcoólatras sobre todo tipo de assuntos religiosos e espirituais. Então, eles olharam os dados para ver se havia alguma correlação entre a fé religiosa e por quanto tempo as pessoas continuavam sóbrias. Um padrão surgiu. Os alcoólatras que praticavam as técnicas de substituição de hábitos, segundo os dados, podiam muitas vezes ficar sóbrios até que houvesse um acontecimento estressante em suas vidas. E nesse ponto, um certo número começava a beber de novo, não importando quantas rotinas novas eles tivessem adotado. No entanto, aqueles alcoólatras que acreditavam, como John do Brooklyn, ter algum poder supremo entrando em suas vidas, contavam com uma chance maior de atravessar os períodos de estresse com sua sobriedade intacta. Não era Deus que importava, descobriram os pesquisadores. Era a própria fé que fazia uma diferença. Uma vez que as pessoas aprendiam a acreditar em alguma coisa, essa habilidade começava a transbordar para outras partes de suas vidas, até que começavam a acreditar serem capazes de mudar. A fé era o ingrediente que transformava um loop de hábito retrabalhado num comportamento permanente. Eu não teria dito isso um ano atrás. Tão depressa está mudando nossa compreensão, disse Tonigan, o pesquisador da Universidade do Novo México. Mas a fé parece crucial. Você não tem que acreditar em Deus, mas precisa da capacidade de acreditar que as coisas vão melhorar. Mesmo que você dê às pessoas hábitos melhores, isso não conserta o motivo que as levou a começar a beber. Em alguns momentos vão acabar tendo um dia ruim e nenhuma nova rotina vai fazer com que tudo pareça estar bem. O que pode fazer uma diferença é acreditar que elas são capazes de enfrentar esse estresse sem o álcool. Colocando os alcoólatras em encontros nos quais a fé é um fato dado, em que, na verdade, a fé é parte integrante dos 12 passos, o AA treina as pessoas a acreditarem em alguma coisa, até elas acreditarem no programa e em si mesmas. Ele permite que as pessoas pratiquem a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento, até que elas de fato melhoram. Em algum ponto, as pessoas do AA olham à sua volta e pensam: se funcionou para esse cara, acho que pode funcionar para mim, disse Lee Alan Cascutas, um cientista da Alcohol Research Group. Há algo de poderoso em grupos e experiências compartilhadas. As pessoas talvez sejam céticas sobre sua capacidade de mudar,
se estiverem por conta própria. Porém, um grupo pode convencê-las a suspender a descrença. Uma comunidade cria fé. Quando John estava indo embora do encontro do AA, perguntei a ele por que o programa tinha funcionado agora, depois de ter falhado para ele antes. Quando comecei a vir aos encontros depois do acidente com o caminhão, alguém pediu que voluntários ajudassem a guardar as cadeiras. Ele me disse. Eu levantei a mão, não foi nada de demais. Levou uns 5 minutos, mas foi uma sensação boa fazer alguma coisa que não era só para mim. Acho que isso me colocou num caminho diferente. Eu não estava pronto para me entregar ao grupo da primeira vez, mas quando voltei, estava pronto para começar a acreditar em alguma coisa. Uma semana depois que Doug foi despedido pelos Bucks, o dono dos Indianapolis Colts deixou uma mensagem entusiasmada de 15 minutos na secretária eletrônica dele. Os Colts, apesar de possuírem um dos melhores quarterbacks da NFL, Peyton Manning, tinha acabado de ter uma temporada horrível. O dono precisava de ajuda, disse que estava cansado de perder. Doug se mudou para Indianápolis e virou treinador-chefe. Ele imediatamente começou a implementar o mesmo plano básico de jogo, transformar as rotinas dos Colts e ensinar os jogadores a usar velhas deixas para formar hábitos retrabalhados. Em sua primeira temporada, os Colts fizeram 10-6 e se classificaram para as finais. Na temporada seguinte, fizeram 12-4 e ficaram de fora da Super Bowl por um único jogo. A fama de Doug crescia. Perfis de jornal e televisão apareceram no país inteiro. Fãs iam de avião visitar a igreja que Doug frequentava. Seus filhos tornaram-se figurinhas carimbadas no vestiário dos Colts e nas laterais do campo. Em 2005, Jamie, seu filho mais velho, formou-se no ensino médio e foi fazer faculdade na Flórida. Enquanto o sucesso de Doug crescia, no entanto, os mesmos padrões perturbadores surgiam. Os Colts jogavam numa temporada de futebol disciplinado, vitorioso, e depois morriam na praia sob a pressão das finais. A fé é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional, Doug me disse. O time queria acreditar, mas quando as coisas ficavam realmente tensas, voltavam para suas zonas de conforto e seus velhos hábitos. Os Colts terminaram a temporada de 2005 com 14 vitórias e 2 derrotas, o melhor resultado da sua história. Então aconteceu uma tragédia. 3 dias antes do Natal, o telefone de Doug tocou no meio da noite. Sua mulher atendeu e lhe passou o fone, achando que era um dos jogadores. Havia uma enfermeira na linha. Ela disse que Jamie, o filho de Doug, tinha sido levado ao hospital mais cedo naquela noite, com ferimentos de compressão no pescoço. Sua namorada o achara pendurado em seu apartamento, com um cinto em volta do pescoço. Nossa, que forte! Os paramédicos o haviam conduzido às pressas ao hospital, mas os esforços de ressurreição não tiveram êxito. Ele morrera. Um capelão pegou um voo para passar o Natal com a família. A vida nunca mais vai ser a mesma, o capelão lhes disse. Mas vocês não vão sentir para sempre o que estão sentindo agora. Uns poucos dias depois do enterro, Doug voltou para o banco de treinador. Ele precisava de algo para se distrair, e sua mulher e seu time o incentivaram a voltar a trabalhar. Fui dominado pelo amor e apoio deles, escreveu mais tarde. Como grupo, sempre tínhamos nos apoiado em momentos difíceis. Eu precisava deles agora mais do que nunca. O time perdeu seu primeiro jogo nas finais, encerrando sua temporada. Mas no período logo após eles observarem Doug durante sua tragédia,
Alguma coisa mudou, me disse um de seus jogadores daquela época. Tínhamos visto o treinador passar por aquela coisa terrível e todos queríamos ajudá-lo, de algum jeito. É simplista ou até insolente sugerir que a morte de um rapaz possa surtir um impacto em jogos de futebol. Dang sempre disse que nada é mais importante para ele do que a sua família. Mas depois que Jamie faleceu, conforme os Colts começavam a se preparar para a temporada seguinte, alguma coisa mudou, disse seus jogadores. O time rendeu-se à visão de Dang, de como o futebol deveria ser jogado, de um modo que não fizeram antes. Eles começaram a acreditar. Eu passava várias temporadas anteriores preocupado com meu contrato e salário, disse um jogador que, como outros, falou desse período sob condição de anonimato. Quando o treinador voltou depois do enterro, queria lhe dar tudo o que podia, acabar com a dor dele. Eu meio que me entreguei para o time. Alguns homens gostam de abraçar os outros, me disse outro jogador. Eu não gosto. Faz uma década que não abraço meus filhos. Mas depois que o treinador voltou, fui até ele e dei o abraço mais longo que pude, porque queria que ele soubesse que eu estava ali para ele. Que bonito. Depois da morte do filho de Dang, o time começou a jogar de um jeito diferente. Uma convicção sobre a força da estratégia de Dang surgiu entre os jogadores. Nos treinos que levaram ao começo da temporada de 2006, os Colts jogaram um futebol rigoroso, preciso. A maioria dos times de futebol americano não são times de verdade. São só caras que trabalham juntos, me disse um terceiro jogador daquele período. Mas nós viramos um time. A sensação era incrível. O treinador era faísca, mas a coisa ia além dele. Depois que ele voltou, a sensação era de que realmente acreditávamos uns nos outros, como se soubéssemos jogar juntos de um jeito que não sabíamos antes. Vou terminar essa leitura por aqui. Estamos na página 105, no comecinho dela, e continuo na próxima. Até mais.